Bora ver aqui o que a Anthropic lançou aqui no modo demoníaco. Já estamos comentando, né? Pra ver se realmente vai mudar alguma coisa na nossa vida. Você acabou de ser substituído, e não por um agente, mas por um colega de trabalho um pouquinho diferente. O que a Anthropic acabou de lançar não é mais um assistente de IA, não é um chatbot Faz fofoca? Então não. melhorado, não é um agente genérico que responde pergunta, é uma outra coisa. Eles chamaram de cowork, e o nome não é por acaso, né? Porque o cowork não se comporta como uma ferramenta, ele se comporta como um colega de trabalho, não aquele Agora uma dúvida, você pode substituir a pessoa com a IA tal, massa. Mas a minha pergunta é, o quanto você vai ter que pagar de token para ir fazer algo simples, entendeu? Quão é viável isso? Porque no final se resume aos tokens que você paga, né? colega de trabalho que te manda mensagem perguntando coisa óbvia. Mas aquele colega de trabalho que você confia, que você delega, que você sai pra resolver outra coisa. Faz fofoca? Faz, velho. Pega café? E quando você volta, o trabalho tá andando decentemente, né? E o cowork nasceu de uma observação curiosa, né? E muito reveladora, porque quando a Anthropic lançou o Claude Code, a expectativa era muito simples, né? Que os desenvolvedores usariam ele para descrever código, e sim, né? Eles usaram e muito, só que também aconteceu uma coisa inesperada. As pessoas começaram a usar o Claude Code para tudo que não era código, né? Organizar arquivo, criar relatório, estruturar ideias que estão ali meio confusas ainda, transformar aquelas anotações, né, umas notas que a gente faz que ficam meio soltas em documentos decentes, dá ordem mesmo pro caos digital, né? Isso Tem gente que gasta muito token por não saber especificar ou guiar IA. Tem que ter uma engenharia de comunicação. Cara, mas você percebe que no final das contas você fica refém da empresa que você tá assinando esses sistemas. A questão é saber quão é viável isso, entendeu? Então, por exemplo, se a Cloud, a Lovable mudar o custo por token de um dia para outro, você quebra. Engenharia de prompt, isso mesmo, meu cara. Inclusive, eu já vi uma faculdade vendendo esse curso aí. mostrou uma coisa muito importante para a Anthropic, que o problema não era programação, era trabalho, né? Então a Anthropic fez uma coisa muito inteligente, que em vez de forçar todo mundo a aprender ferramentas técnicas, né, eles pegaram a essência do Claude Code, que é autonomia, contexto, a execução contínua, e criaram uma coisa acessível para qualquer pessoa. E assim nasceu o Cowork. E na prática, o que muda, né? A principal diferença entre o Cowork e uma conversa normal com o Claude é muito simples, né? Mas também bastante poderosa. Por exemplo, o quão performante tem que ser para você substituir um estagiário, por exemplo, de marketing, que é aquele cara que só fazia panfleto de aniversário do mês, fazia panfleto, o folder do Novembro Azul, entendeu? Porque no Cowork você dá acesso a uma pasta do seu computador, né? Uma pasta só, do seu jeito, com seus arquivos. E a partir daí, o Claude não tá mais trabalhando ali no vazio, né? Ele tá dentro do seu contexto real de trabalho. Ele pode ler os seus arquivos, né? Como a gente tá vendo ali no vídeo, editar documentos, criar coisas novas, mudar o nome, né? Organizar, estruturar. Você pode, por exemplo, jogar dentro dessa pasta um monte de screenshots de gasto do mês e pedir para ele transformar. Pô, isso aqui é top, velho. Numa planilha organizada, né, e ele vai fazer. Você pode jogar ali as suas anotações, né, as suas ideias que estão mal escritas, tópicos meio que jogados no Notes e pedir. Cria um primeiro... Pô, eu fico pensando como é a faculdade, como é que tá sendo a faculdade hoje em dia com esse negócio de IA, velho. Relatório, por exemplo, eu tinha muita matéria de física prática, química prática. Pô, eu penso que hoje em dia você só gravar a aula, até o áudio mesmo, e mandar fazer relatório. rascunho de relatório com isso daqui, né? E ele vai fazer. Você pode pedir para ele também organizar a sua pasta de downloads, né? Separar por tipo, renomear tudo de uma forma mais lógica. Ele vai fazer tudo isso para você, né? E o mais importante não é o que ele faz, né? É como ele faz. Porque no Cowork, depois que você define uma tarefa, o Claude não fica esperando você perguntar de novo. Ele cria um plano e executa esse plano passo a passo, né? E vai te mantendo ainda informado ali do processo. Então, não é um ping-pong de perguntas e respostas. É fluxo de trabalho. E se você já usou o Claude Code antes, a sensação é muito familiar, né? Porque o Cowork é construído exatamente sobre as mesmas bases, só que agora é aplicado ali à vida real, né? De quem não escreve código. E outra coisa que muda completamente No final, a história de Duna nunca esteve errada.
dinâmica é que agora você não precisa mais ficar alimentando contexto, né? Sabe aquela sensação de ficar explicando tudo de novo? Ah, lembra daquele arquivo? Não, é um outro. Espera, deixa eu te mandar de novo. No Cowork, o contexto fica ali, na pasta, no projeto, no histórico. Você também não precisa esperar ele terminar uma tarefa para sugerir uma outra tarefa, né? Você pode enfileirar os pedidos, as ideias, os ajustes que você quer fazer, né? É como deixar recado para alguém da equipe e seguir. Pô, eu acho que isso aqui é mais... Pô, cara, não sei. Eu vejo isso só sendo mais viável se eu conseguisse... Por exemplo, eu tivesse uma indústria. Eu conseguisse fazer isso rodar localmente, cara. Porque você pensa que você não tem previsibilidade nenhuma de token. Acho meio esquisito isso. E com a sua vida. Isso É exatamente isso, velho. Você fica muito preso à empresa, entendeu? Por exemplo, se você colocar e fizer conseguir montar nisso no Olama da vida e colocar um mini data center que tem as GPUs lá e você fazer isso localmente, eu acho surreal, velho. Mas você ficar preso... Porque, por exemplo, se um estagiário fizer um prompt errado lá e consumir 10 mil tokens de uma hora para outra, muda como a gente pensa no trabalho, né? Porque de repente você não tá mais usando uma ferramenta, você tá delegando. E sim, você continua no controle, né? E isso é muito importante. No Cowork você escolhe exatamente quais pastas o Claude pode ver, né? Ele não acessa nada fora daquilo que você permitir, nada escondido no automático, né? E o mesmo vale para os conectores. Ele só usa aqueles conectores que você autorizar, né? E mais, antes de qualquer ação importante, especialmente para ações sensíveis, ele pergunta: posso fazer isso? Quer que eu siga por esse caminho? Confirma pra mim essa mudança? Você não perde ali a direção do volante, né? Mas você também não precisa ficar dirigindo o tempo todo, entendeu? Agora tem um ponto que precisa ser falado aqui com sinceridade, né, gente? Que por padrão, o Claude pode executar ações potencialmente destrutivas, como apagar... Pô, e é por isso que, por exemplo, grandes projetos, quando você vai trabalhar em programação, empresas quase assim... E muita empresa que não gosta de utilizar o GitHub. Ela utiliza o GitLab, porque o repositório está local, entendeu? Você consegue hospedar o GitLab localmente. Tanto o GitLab quanto o Jenkins. Quanto o SonarQube, entendeu? Então você faz toda essa parte de CI/CD, de QA também, localmente. Arquivo se você pedir. E como qualquer sistema complexo, tem sempre aquela chance de uma instrução ser mal interpretada, mal entendida pelo Claude. Por isso, a clareza é fundamental aqui, tá? Mas não é diferente de delegar uma coisa para um humano. Se você explicar mal para alguém, o resultado pode não ser o que você esperava. Outro risco que a própria Anthropic fala aqui é do prompt injection, que basicamente são tentativas de terceiros manipularem o comportamento do modelo através de conteúdo externo. Então, eles já construíram aí defesas sofisticadas contra isso, mas o próprio conceito de segurança de agentes ainda é um campo que está em evolução na indústria inteira. Mas eu acho isso muito importante porque o Cowork não finge que essas coisas não existem, né? Esses riscos. Ele deixa claro que é uma prévia de pesquisa. Eles estão lançando justamente para aprender como as pessoas usam, onde elas erram, o que funciona, o que precisa melhorar. E isso diz muito, porque a questão do Cowork não é sobre substituir as pessoas, né? É substituir o atrito invisível do trabalho. Cara, isso aqui pra mim ainda é inviável. Financeiramente é inviável. Trabalho moderno. A parte chata, repetitiva, sabe? Aquela que é mentalmente... Cara, o Olama localmente, eu já usei o Copilot utilizando o Olama local. É muito lento. Muito lento. cansativa. O Cowork também fica mais poderoso quando você começa a conectar outras coisas nele, né? Você pode usar os conectores para acessar as informações externas. Ele ganhou habilidades específicas para criar documentos, apresentações e arquivos com mais qualidade. Então, se você usar o Claude no Chrome junto com o Cowork, ele consegue executar as tarefas que precisa de acesso ao navegador, né? Ou seja, ele não fica preso numa caixa de texto. E talvez a parte mais sutil, né, e mais profunda de tudo isso seja a sensação, porque não parece uma conversa, parece uma colaboração mesmo, né? Você não fica ali esperando uma resposta. Você deixa o trabalho andando. E isso muda completamente a nossa relação Lançaram agora um novo modelo Open Code, com a tecnologia. Mas eu acho que no meu caso foi mais questão de hardware mesmo. Né? O Cowork está disponível agora, nesse momento, né, como uma prévia de pesquisa para assinantes do Claude Max no aplicativo para macOS. É só baixar o aplicativo, clicar em... Isso aqui só vale a pena se você for youtuber e produzir conteúdo sobre isso aqui, velho. Porque eu não vejo viabilidade financeira disso aqui não, vai ser bem sincero.
Cowork na barra lateral e começar a testar. Eles já deixaram claro que vem mais coisas por aí, né? Como a sincronização para dispositivos, versão para o Windows, mais camadas de segurança e outras melhorias baseadas no uso real das pessoas. E se você não tá no plano Max, dá para entrar na lista de espera, tá? Mas independentemente disso, o mais importante aqui não é o acesso, né? É entender o que tá acontecendo. Porque isso aqui não é só uma feature nova, é uma mudança de paradigma. Durante anos, a gente se acostumou a falar com as máquinas como se elas fossem burras, né? Com comandos curtos, respostas pontuais, sem continuidade. O Cowork tá quebrando isso. Ele não é um agente solto, não é um bot, ele é um colega de trabalho digital. Mas rodar em CPU, IA e GPU é inviável e rodaria onde, meu cara? E talvez pela primeira vez isso não pareça como exagero. Então, talvez você ainda não tenha. A onda aqui de IA é isso aqui, ó, velho. Fazer canal aqui, ó, só produzindo conteúdo sobre isso aqui. Esse é o caminho onde você ganha dinheiro com IA.